Você é muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica, começando mais uma semana falando sobre um tema muito especial, estilo de vida saudável. Quem não quer ter saúde? Todos nós esperamos ter saúde, pretendemos ter saúde, mas é um grande desafio também para todos nós. Ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre o que é saúde na Bíblia, falar um pouquinho também sobre alguns remédios que Deus oferece gratuitamente para nós, falar um pouquinho sobre doença também, como a Bíblia apresenta isso, será que tem uma relação com questões espirituais? Muitas pessoas dizem por aí, muitos líderes religiosos dizem que muitas vezes a doença tem uma relação também com questões espirituais. Tudo isso a gente vai abordar ao longo da semana e para o nosso crescimento, para a nossa saúde física, mental e espiritual também. Espero você a partir de agora, divulgue a nossa transmissão aqui na Novo Tempo e já já a gente volta. Está no ar o programa Escola Bíblica ao vivo para você hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Você está acompanhando ao vivo a gente? Então escreva aqui pelo Facebook, pelo Instagram, comemore com a gente a oportunidade de estudarmos um tema tão especial. Se você está vivo aí, é porque Deus ainda tem um plano muito especial para você em vários aspectos da sua vida, inclusive também com relação à sua saúde. Eu quero dizer uma coisa para você, o tema é a saúde essa semana, a gente falando sobre vida saudável, e deixa eu dizer uma coisa, nunca é tarde para a gente poder começar. É claro, para alguns o caminho vai ser um pouco mais pedregoso, mais difícil, alguns desafios pela frente, mas não desista, nunca é tarde demais. Antes da gente abordar o tema, deixa eu falar uma experiência que eu tive há um tempo atrás, ainda estudante, fazendo minha faculdade de teologia. Eu conheci um professor, pastor Gerson Pires de Araújo, e eu estou falando o nome dele para você que está chegando agora, começando o programa. Por quê? Porque esse homem, depois dos seus 30, 40 anos, ele mencionando, ele já com seus 70 anos dando aula para mim e para vários estudantes de teologia, ele dizendo o seguinte, olha, eu comecei a cuidar da minha saúde depois dos 30, 40 anos de idade, uma vida cheia de problemas, nada saudável. E eu me lembro que ele, aos 70 e poucos anos de idade, ele fazia algumas atividades físicas que jovens de 18, 20 e poucos anos não conseguiam fazer. Tudo isso porque ele resolveu, em algum momento, repensar a vida, a qualidade de vida. E ele foi uma grande lição para muitas pessoas. Com isso, a gente quer dizer para você que vale a pena a gente entender o que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante essa semana. Então, se você quer ter saúde, se você quer algumas dicas, se você quer entender o que a Bíblia fala sobre esse tema, é claro que a gente não vai nos aprofundar nos mínimos detalhes. Você pode dar a sua opinião também, o seu posicionamento, até sugerir que a gente aborde algum ponto ao longo da semana também. É só escrever para a gente, tá bom? Mas antes eu não posso deixar de divulgar o curso que você pode ter para estudar esse tema também. Você está vendo o QR Code na tela aí? Um quadradinho no cantinho? É bem simples para você que tem o seu celular, só mirar a câmera fotográfica ali e vai abrir no seu celular um link para você preencher alguns dados. Já vai aparecer a capa do estudo bíblico, gratuito, não tem custo nenhum. Ah, por que tem que preencher? Para que a gente tenha o seu cadastro aqui, porque quando você for pedir um outro material impresso, a gente já saiba que você já tem um cadastro, é muito mais fácil também, tá bom? A Novo Tempo tem esse controle de cada aluno que acompanha aqui também. Simples, se você está no seu computador, biblia.com.br e você pode ter esse material também, tá bom? Vamos orar, na sequência eu tenho alguns abraços rapidinhos que eu tenho que mandar aqui, não posso deixar de mandar esses abraços e a gente já vai para o tema falando sobre estilo de vida saudável essa semana, tudo isso, claro, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Bondoso Deus, muito obrigado por mais essa semana. Sei que muitas pessoas nesse momento têm um grande desafio e esse desafio se chama saúde.
tantos outros, mas quem sabe a saúde é um deles. E nós queremos colocar a nossa mente nas tuas mãos nesse momento, para que o Senhor esclareça algumas necessidades que nós temos, nos dê acima de tudo coragem, força e decisão para fazermos o melhor para ti e para nós mesmos. É o que pedimos por Jesus. Amém. Eu quero mandar abraços aqui, como eu falei, um abraço muito especial para algumas pessoas que já estão escrevendo para a gente aqui. No Instagram, quem escreveu agora há pouco na postagem que a nossa produção fez aqui, foi a Renaelze. Ela dizendo o seguinte: não vou perder, pastor, esse tema, é um assunto muito importante, com certeza, para todas as pessoas, né? Obrigado, Renaelze. Também a Rosiane Cardoso dizendo o seguinte: ter saúde é uma grande bênção. Quando temos o corpo saudável, temos mais força para trabalhar e servir a Deus, desfrutar a vida. Deus tem o poder para restaurar a saúde de quem está doente. Quando temos saúde, devemos ser gratos a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, viu, Rosiane? Sobre Deus curar, mais no finalzinho da semana. Por enquanto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Hoje é uma introdução apenas, amanhã a gente vai falar sobre a saúde mais preventiva na Bíblia, claro, com orientações. E depois sobre a saúde curativa, né? O Deus que cura, o Deus que usa seus meios para curar também. E esse é o tema dessa semana. 2 abraços que eu não posso deixar de encerrar aqui, tá bom? Um abraço muito especial que vai para a nossa amiga Rosângela, é de Goiânia. Ela tomou uma decisão muito firme ao lado de Deus esse final de semana, se batizou, e que Deus abençoe você, Rosângela. Um amigo pastor meu enviou essa mensagem, ela acompanha a escola bíblica, ela tomou algumas decisões baseadas na Novo Tempo, no que a Novo Tempo ensina, inclusive na escola bíblica também. Que Deus abençoe você, Rosângela. Deus abençoe muito. Vamos ao tema? O que é saúde na Bíblia? Vamos começar entendendo primeiro isso. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a Bíblia, ela não é um manual de medicina, tá? Ela não tem regras específicas para cada aspecto do comportamento humano. Você não vai abrir a Bíblia e ver detalhes de cada tema, de cada assunto. Ela é uma orientação básica para a salvação do ser humano. Agora, ela não é um compêndio de medicina. Mas mesmo assim, é bom a gente saber o conceito de Deus sobre saúde conforme a Bíblia apresenta. E nós vamos para um texto muito clássico, que é um texto que fala sobre saúde, que é 3 João, capítulo 1, versículo 2, a terceira carta de João. E o texto é esse aqui que eu quero ler junto com você. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. No caso, ele, João, que escreveu essa carta, ele estava escrevendo essa carta para Gaio, um amigo, e ele queria dizer uma coisa muito importante para ele. E a gente vai começar a introduzir aqui, né? Primeiro ele diz o seguinte: olha, eu faço votos que você continue firme na verdade, na palavra de Deus, mas que você também seja uma pessoa saudável. A gente vê a carta aqui de João, mas é uma mensagem de Deus para nós também, o desejo que nós sejamos pessoas saudáveis. Saúde é qualidade de vida e é viver saudável. Quando a vida espiritual, e a gente tem que começar com isso em mente, quando a vida espiritual, quando o caráter prosperam, o corpo está mais apto, ele recebe mais facilmente a possibilidade de estar sadio, né, ou saudável também. Agora, quando a gente negligencia a saúde do corpo, a vida religiosa também sofre. E com isso a gente vai mencionar, mas não quer dizer que uma pessoa que está saudável, ela automaticamente é uma pessoa mais espiritual, uma pessoa que é malhada, ela é mais... Não é isso, mas existe uma relação muito forte entre mente, entre corpo, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Muita gente pensa assim, o que é saúde? É não ter doença. Não, não é isso. Não é somente isso para a Organização Mundial da Saúde.
E para a Bíblia também, saúde é um bem-estar, é você ser feliz, é um estado completo, físico, mental, social e, biblicamente, tem a ver também com saúde espiritual. Tem um livro muito interessante chamado Seja Feliz num Mundo Infeliz, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre ele. O autor, Alex Cardoso, ele traz algumas coisas interessantes nesse livro, que fala sobre saúde e mente. Os pesquisadores atuais, grande parte da ciência, tem lutado para dizer o seguinte, para separar as coisas, né? Para separar as questões humanas como divisíveis, como, por exemplo, corpo é uma coisa, mente é outra coisa. Não, no entanto, a Bíblia ela é enfática em dizer para nós que nós somos um todo. O que a gente normalmente divide assim para facilitar a compreensão, né, que são as questões físicas, mentais, espirituais, na verdade elas estão relacionadas. Se a gente está bem num aspecto, a gente vai ajudar num outro aspecto também. E eu quero mencionar isso para a gente começar a entender esse assunto e entender o que é saúde na Bíblia, como é que Deus trabalha essas questões, para depois a gente chegar nas questões práticas de verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, se você estiver acompanhando aqui, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe comigo aqui que 3 palavras surgem: espírito, alma e corpo. É claro que essas palavras elas têm vários significados ao longo da Bíblia de acordo com o contexto, mas nesse verso traz uma lição muito ampla para nós com relação inclusive à saúde. E olha só, nesse verso, a palavra espírito tem a ver com disposição espiritual de adorar a Deus. É a questão espiritual. Então Deus espera que a nossa questão espiritual esteja boa, que a gente cuide nesse aspecto. A segunda questão que nós temos que cuidar também é da alma, que nesse contexto tem a ver com mente, sede das emoções. A nossa mente tem que estar boa. Porque é através da mente que Deus se comunica com a gente e é através da mente que o inimigo destrói pessoas. Então nós temos que cuidar também da nossa mente, das questões emocionais. E nós temos que cuidar, diz o próprio texto, do corpo, que é a parte física. O que afeta a mente, afeta o corpo e vice-versa. A gente sabe disso. E a nossa condição espiritual, ela também tem efeitos sobre a nossa condição física e vice-versa. Nós somos seres inteiros, integrados, né? Eu quero contar uma experiência antes da gente ir para o intervalo, que é a experiência de um jornalista, um documentário chamado Super Size Me, chamado A Dieta do Palhaço. Já ouviu falar sobre isso? Está vendo esse homem cheio de batata frita na boca aí? Para a gente contextualizar aqui e mencionar para você. Um documentarista americano, Morgan, ele mostra de uma maneira bem simples como nós somos influenciados e a nossa mente, a nossa saúde, quando nós nos alimentamos mal. Ele assumiu a seguinte missão: durante um mês, ele quis se alimentar somente de comidas industrializadas. Passou 30 dias só se alimentando de onde? Você vê a marca ali. E ele filmou o resultado depois de um mês se alimentando somente com alimentações de fast food. E agora eu quero abrir um parênteses aqui. Você pode estar pensando, lá vem um pastor essa semana e vai falar mal sobre comida. Não é isso. Esse é um aspecto para a gente entender, porque a saúde bíblica, ela é muito e muito mais do que simplesmente a alimentação. E eu não estou aqui em nenhum momento para apontar isso ou aquilo. A gente tem que refletir sobre alguns pontos. Voltando ainda ao documentário, o resultado dele não poderia ser diferente, né? Ele ganhou 11 quilos em um mês, aumentou em 13% o peso, passou a sofrer de colesterol alto, cansaço, mal-estar, acúmulo de gordura no fígado,
constante vontade de vomitar. E aí entra um aspecto que a gente está mencionando para você aqui. Ele teve mudanças emocionais e no humor também. A saúde física, a Bíblia diz isso, ela afeta a questão emocional. As questões emocionais afetam a questão da saúde física. E muitas vezes nós afetamos até o nosso desequilíbrio espiritual se nós não cuidamos do nosso corpo também, porque nós somos um só. Nós somos somente uma pessoa e Deus quer que nós cuidemos de todos os aspectos. E falando um pouco mais sobre isso, a gente vai mencionar no segundo bloco para você. Que Deus continue tocando o seu coração, que esse estudo aí, de alguma maneira, traga uma lição de vida para mim e para você, para a gente repensar algumas coisas na nossa vida. Aproveita o intervalo, faça o download do curso biblia.com.br. A gente volta daqui a pouquinho, eu espero você. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Escola Bíblica. Eu estava acompanhando aqui as pessoas que estão acompanhando o programa também. Um abraço muito especial para amigos que estão fora do Brasil também. A Marilene Silva dizendo assim, estou acompanhando de Barcelona o programa Escola Bíblica. Saludos a todos, um abraço, obrigado então Marilene. Temos aqui também algumas pessoas falando sobre o tema de hoje, né? Apesar de comer de forma saudável, enfrento algumas doenças emocionais. Ela mencionando aqui a Ceissa também mencionando, né? E outras pessoas que estão aqui junto com a gente participando desse tema de hoje. Eu mencionei no bloco anterior um aspecto interessante, né? Uma pesquisa que foi feita, um documentário de um homem que durante um mês comeu fast food e ele teve várias questões problemáticas na saúde dele durante esse um mês, durante 30 dias, além de questões emocionais também. E a gente está fazendo essa relação bíblica do quanto a saúde física, a saúde emocional e espiritual, elas acabam interferindo uma coisa na outra também, né? E o interessante desse documentário é que ele voltou somente ao estágio normal dele 14 meses depois, 1 ano e 2 meses depois. Então, para a gente voltar depois não é fácil. A gente abusar, a gente destruir a saúde é muito simples, né? Mas a gente voltar ao estágio normal, se é que volta, né? Ou a gente melhorar, é mais desafiador. Surge uma pergunta bíblica para nós aqui. De acordo com a Bíblia, qual é a relação vital entre a mente e o corpo? A gente tem que entender algumas coisas bem importantes para nós aqui. Existem algumas relações entre mente e o corpo. E eu quero mencionar para você um texto, Provérbios 17, 22, que diz assim: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha só, as questões emocionais destroem a nossa questão física. Você sabe disso, né? Você sabe que muitas pessoas adquiriram câncer, além de outras várias razões, isso pode acontecer, obviamente, mas muito tem a ver com estilo de vida também, com questões emocionais. Pessoas com problemas gástricos e tantos outros por questões emocionais. E a Bíblia já diz isso. Há uma relação muito forte. E Deus quer que a gente cuide desses todos os aspectos aqui. Provérbios 14, verso 30 diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O terceiro texto que eu quero deixar para você, Provérbios 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas é pela dor do coração que o espírito se abate. Olha que interessante, esses dias eu estava visitando uma médica, ela disse o seguinte: hoje, pastor, estão se chegando a algumas conclusões. Antigamente as pessoas diziam somente o seguinte, que se você tem problemas físicos, isso afeta a sua mente também. No entanto, a gente sabe que as questões da mente afetam o físico também. Mas a gente pode fortalecer a nossa parte física, ok? Com várias razões que amanhã a gente vai falar sobre isso, o que a Bíblia nos orienta, e melhorar a nossa mente. Só que a gente pode esforçar a nossa mente a pensar coisas boas. Nós podemos fazer com que a nossa mente seja educada a pensar coisas boas para que o nosso corpo se torne mais saudável. Esse é um desafio,
Mas a Bíblia fala sobre isso, né? Que o coração alegre, a pessoa que trabalha a alegria no coração, ela acaba cuidando da saúde física, mas a pessoa infeliz, ela seca até os ossos. A parte física é destruída. Então, um desafio para a gente pensar, a gente trabalhar as nossas questões emocionais. É claro que a gente vai mencionar isso mais ao longo da semana, através de Deus, através de um profissional, e aí vai, alimentação, estilo de vida, exercício. A gente vai falar um pouco amanhã sobre isso. Mas olha que interessante esse livro que eu mencionei logo no início aqui. Ainda segundo esse livro, Seja Feliz num Mundo Infeliz, de Alex Cardoso, algumas pesquisas científicas mencionadas nesse livro apontam que gargalhadas alegres e felizes produzem mudanças mensuráveis no sistema imunológico de uma pessoa. Pessoa que ri mais, ela tem a saúde física melhor. Então, mais uma vez, há uma relação entre mente e corpo. É a ciência comprovando o que a Bíblia diz. Embora muita gente, às vezes, não acredite que há uma junção entre as coisas, a Bíblia diz que nós somos um todo, né? Um ser integral, um ser holístico, alguns usam esse termo também, e por isso que a gente tem que cuidar de cada aspecto da nossa vida também. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, pois uma depende da outra e uma afeta diretamente a outra. No Brasil, e eu quero mostrar para você aqui, dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Bem-Estar, que na sigla em inglês é NHWS, mostra que 34% dos entrevistados sofrem de alguma condição psiquiátrica como depressão e ansiedade. Então vamos lá, de cada 10 pessoas que estão me assistindo agora, 3,5 aproximadamente de pessoas têm problemas de ansiedade, questões psiquiátricos, psicológicos, depressão e emocionais. E Deus quer que a gente cuide da nossa saúde. É claro que quando a gente perde, a gente tem que ter a saúde depois curativa. Mas vale a pena a gente pensar na saúde preventiva também, que Deus nos dá, que Deus nos oferece. E cada vez mais as pessoas têm sofrido com esses males da sociedade, né? Por exemplo, uma vida mental, né? Muita responsabilidade, correria, meta, cobrança, pressão da vida social, família, tem que ganhar dinheiro, coronavírus, vou perder o emprego, será que eu vou adquirir essa doença? Tudo isso acaba atrapalhando, então nós temos que nos blindar em vários aspectos. Então, uma primeira orientação hoje para você aqui, estudando a Bíblia, né? Primeiro, cuide do seu aspecto espiritual. Cuide do que tem entrado na sua mente e te deixado mais para baixo nesse período. Não permita isso. E procure cuidar também daquilo que cerca as tuas questões físicas. Eu quero encerrar o estudo de hoje, primeiro incentivando você a não perder amanhã, porque amanhã a gente vai dar algumas dicas bem práticas para você. Convide os seus amigos, que vai ser muito importante. Mas pensando no aspecto aqui, que eu acho que traz uma lição para nós nesse estudo. Satanás, ele tentou atacar a vida espiritual de Jó. Você lembra? Jó era um homem fiel a Deus e ele tentou destruir um personagem bíblico que era um homem que tinha sua família, suas posses, riquezas, e ele queria destruir a vida espiritual. E onde ele atacou? Ele atacou principalmente na saúde física de Jó e na saúde emocional dele. Os filhos, a esposa ali não soube lidar com as circunstâncias, ele teve doenças. Ele tentou destruir a vida espiritual de Jó, tentando atacar a saúde física e a saúde emocional. Hoje nós não podemos dar espaço para que o inimigo vença na nossa vida. Vamos cuidar daquilo que nós podemos cuidar. Vamos nos blindar na nossa saúde emocional, na nossa saúde física e vice-versa também. Cada aspecto vai ajudar o outro. Jó venceu. Você lembra da história de Jó? E nós podemos vencer também. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Cuide da sua saúde física, emocional
espiritual. Amanhã eu espero você para a gente estudar mais um tema aqui. E não se esqueça de uma coisa, Deus tem um propósito muito especial para a sua vida. Nunca é tarde para você cuidar da sua saúde. Amanhã espero você e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por entendermos que o Senhor se preocupa com a nossa saúde e nos ajude a entendermos que o Senhor nos olha como um todo, como únicos. Nos ajude a também olharmos cada aspecto da nossa vida e nos dedicarmos a Ele, ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração. Nos entregamos em Tuas mãos, entregamos tudo isso agora, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje e sempre oramos. Amém, Senhor Deus.